Olá, querida amiga do canal, seja bem-vinda a mais um vídeo. Meu nome é Daiane e hoje eu vou falar sobre educação respeitosa. Como é que nós fazemos para educar nossos filhos de uma maneira mais respeitosa, né? Diferente daquela maneira que é conhecida aí tradicionalmente no mundo, né? Que é punir, castigar, xingar, bater, espancar, tipo esses tipos de situações, né? Que venhamos e convenhamos, não é nada agradável, né? Nós como adultos, às vezes, quando passamos por essas situações, ficamos extremamente constrangidos. Então imagine para uma criança, né, que ainda está aprendendo, ainda está com o seu córtex pré-frontal em formação. Então a criança não entende o porquê, né, dessas reações aí dos adultos, né, explosivas e tal. Então existe uma maneira melhor, mais saudável, e hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, né? Deixa o like, que assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e também ajuda a mostrar para mais pessoas. Se inscreve no canal e também comenta aqui embaixo, aqui deixa o seu comentário, que é bastante importante. Como eu falei, né? Essa forma de educar é uma forma assim que está sendo estudada atualmente, né? Que é você criar um ambiente mais positivo para a criança, né? Onde a criança vai ter mais controle emocional, vai ter um melhor desenvolvimento cognitivo, né? E também maneiras de reagir na sociedade, né? Porque a criança ela vai mostrar lá fora o que ela aprende em casa. Como as crianças elas aprendem com um exemplo, elas vão aprender observando. Então a primeira maneira é você mostrar para a criança o seu comportamento, né? Você reagindo de forma respeitosa com os seus familiares e até com a própria criança, porque a criança também merece respeito, né? A criança não é um boneco, é um ser humano também. Então mostre respeito aí nas suas interações com os familiares, com as pessoas ao redor ali, para a criança ver aquilo ali e ela vai repetir aquilo ali com outras pessoas, na escola, né, quando eu for brincar na rua, essas coisas assim. A criança aprende observando. Também existe a comunicação afetiva, que é você valorizar os sentimentos da criança, né, você entender e mostrar para a criança de uma forma de se comunicar mais positiva que o que ela pensa e o que ela sente é importante. Então, dessa forma aí, você, no seu tom de voz, no seu olhar, você já vai mostrar para a criança. Então, se você for gritar, bater, xingar, já não vai dar certo. Então, a forma de você falar é uma forma calma, se abaixar, olhar para os olhos da criança, na altura dos olhos dela, e se comunicar de uma forma leve e que ela possa entender. Desde pequenininha é importante a gente ensinar a independência, né? A criança fazer coisas sozinha, assumir as responsabilidades pelos seus erros, aprender com os seus erros, né? E também ter a liberdade de tomar decisões. Por exemplo, agora a gente pode catar os brinquedos e depois tomar banho. O que você prefere fazer? A criança vai ter aquele senso de controle, porque as crianças, até nós adultos, a gente quer ter o controle de tudo. Então, para dar esse senso de controle, você como adulto vai orientar a criança, criando na cabeça dela uma sensação de que ela está decidindo alguma coisa, que é o que realmente importa. Ela precisa aprender a tomar decisões. Então, bote ali 2 opções, 3 opções para que a criança possa escolher. Diferente do que você falar, vamos agora tomar banho, vamos agora jantar, né? Faça isso agora, né? E bater. Então, agora a gente vai catar os brinquedos e vai tomar banho. Você quer catar os brinquedos agora ou você quer tomar banho primeiro, né? Então, é uma ótima alternativa aí para
né, ensinar a criança a ter independência já desde cedo. Então, defina limites consistentes. Quando você determinar para a criança um limite, uma regra, você explica o porquê daquilo, né, e o que vai acontecer se caso essa regra for quebrada. Então, aqui você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Um exemplo, eu moro no andar de cima e tem uma escada ali e eu já não coloco portãozinho, né? Então eu explico pra minha filha: filha, você não pode ficar na beirada da escada. Se você ficar na beirada da escada, você vai cair lá embaixo e vai se machucar. Então eu já deixo claro pra ela, porque as crianças, elas não têm noção ainda do perigo. Não tem, a gente precisa explicar pra eles. É que nem atravessar a rua. A criança não tem essa noção, ela não vai olhar pros lados antes de atravessar, ela simplesmente vai correr. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, porque o cérebro da criança não está completamente desenvolvido ainda para ter essa noção. Então, no entanto que criança se machuca, tem criança que acaba fraturando, né? Por quê? Porque não tem muito bem essa noção de coisa, assim. As crianças, elas são muito impulsivas, né? Elas são impulsivas, então você precisa explicar os perigos ou as consequências, assim como uma regra simples em casa. Ah, não quero comer. Você não quer comer? Por que você não quer comer? Ah, porque essa comida eu não gosto. Tá, então o que você gosta? Olha, hoje a gente não tem isso que você quer, mas logo logo a gente vai ter. Por enquanto é o que tem agora. Você quer comer? Ó, você tem isso, isso e isso. Escolha aqui o que você vai querer comer, mas você precisa comer porque teu corpo precisa de nutrientes, certo? Se você não se nutrir, você vai ficar fraca. E eu falo assim com minha filha: você vai ficar fraca e vai ficar dodói. É o que eu falo pra ela. Então, assim, e a criança, muitas vezes, no caso da minha filha, ela tá com fome, mas ela tá ali na adrenalina de brincar, não sei o que, tá. E a gente, querendo ou não, consistência, sempre você tem que estar ali tentando convencer a criança. Então você meio que coloca suas habilidades de negociação, suas habilidades de convencer mesmo ali, de argumentos, resolver conflitos. Então isso é o dia inteiro, gente, não é fácil. Eu digo pra você, às vezes, se você acha, tem muitas vezes que as pessoas acham, né, que educar através do medo é mais fácil. Pode ser até mais fácil agora, mas depois vão vir as consequências. Depois vem as consequências, querendo ou não, né? É quando a criança começa a ficar maior, quando começa a ficar adolescente, porque daí a criança começa a te afrontar, certo? E vai chegar um momento que vai ficar mais forte. Então, não faz muito sentido, né? Eu não vejo muito sentido nisso. Mas enfim, né? Estamos tentando encontrar aqui uma maneira melhor, uma maneira diferente, uma outra maneira, que é essa intensidade, né? Habilidade, digamos assim, essa habilidade que é educar uma criança, né? Porque é uma habilidade que você vai constantemente aprimorando, né? Nenhum pai, nenhuma mãe nasce sabendo, a gente aprende no processo ali, né? A gente pode até ler uns livros e tal, mas é na prática mesmo que você vai aprender fazendo, né? Tudo a gente aprende fazendo. Reconhecer os sentimentos, né, e as emoções. Explicar para a criança, né? Eu vejo muito as pessoas têm medo de sentir raiva, tem medo de sentir medo, tem medo de chorar e ensinam isso para a criança: não pode chorar. Por que você tá brava? Nossa, que cara de brava. Eu escuto muito isso direto. E isso, gente, isso é totalmente... não é saudável. Não é saudável, porque isso incentiva a criança a reprimir os sentimentos, certo? E vai chegar um momento que essa criança vai explodir. Pode demorar, tá? Pode demorar um tempo, mas ela vai explodir de alguma maneira, e geralmente essa maneira não é boa. Assim também é com nós adultos, né? Acontece quando a gente reprime as nossas emoções. A gente explode. Tem pessoas que fazem coisas horríveis, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que é mais tranquila, que vão lá, faz exercício físico,
vão lá, dão uma socada lá no travesseiro, dão uns berros, vão sai pra se divertir. Tem várias maneiras de você expressar as emoções. Então ensine a criança, ao invés de reprimir, diga, é normal sentir raiva, é normal chorar, mamãe também chora, papai também chora, certo? Normal sentir medo, tudo bem? Certas situações você vai ter medo, porém você vai precisar tomar as decisões, você não pode deixar o medo te travar. Então explicar para a criança essas coisas desde pequeno, entende? É claro que você não vai chegar para as pessoas lá que estão falando essas coisas para o teu filho e querer corrigir o adulto. Você tem que mostrar para a criança. É você com o seu filho, você com a sua filha. Você não tem que corrigir os outros adultos, tá? Você tem que ensinar para a criança. Afinal de contas, aquela criança está aprendendo a viver, está aprendendo a se relacionar. A criança não vem sabendo. Às vezes as pessoas acham que a criança é obrigada a dar afeto. Não, nós adultos que temos que dar afeto para a criança. A criança que está aqui para receber, certo? Ela já está doando, ela já está se doando. Ela não tem que se doar da forma que os adultos querem que elas se doem. Elas estão se doando simplesmente por estar ali vivendo, e elas estão aprendendo. Então os adultos exigem muito, né? Que a criança esteja sempre rindo, que a criança esteja sempre feliz, porque não sei o que, bababá, uma balela. Mas criança também fica triste, criança chora, criança não sabe se comunicar, porque, assim como eu já falei, o cérebro está em desenvolvimento, eles não sabem se comunicar. A criança acabou de aprender a falar, você já quer que a criança pare de chorar, certo? Então assim, até mesmo crianças que já falam muitas palavras, elas não sabem expressar o que elas estão sentindo. Então o que elas vão fazer? Vão sentir raiva, vão chorar. Por quê? Isso é normal, certo? É normal, é do ser humano. Então ensine para a criança isso, certo? Não ensine errado, ensine o certo, que é normal sentir emoções, principalmente emoções negativas, é normal, certo? Ninguém vai estar feliz 100% do tempo. Você não fica feliz 100% do tempo. Você vai lá, você se autoriza a sentir tristeza, você se autoriza a chorar. Então pense nisso. Como que você lida com as suas emoções? Você desconta a raiva nos outros? Ou você tem outras formas mais saudáveis? Procure formas saudáveis de canalizar essas emoções negativas. Tem gente que faz coisas maravilhosas, abrem empresas, coisas incríveis, canalizando as energias, canalizando a raiva. Ah, eu tô com raiva, eu vou fazer isso daqui, não sei o que, e o negócio dá certo. Então assim, crie formas saudáveis, use a tua criatividade, procure alguma forma, ensine para a criança essa forma mais saudável de lidar com as emoções negativas. Mostre para a criança, fale sobre empatia, como que as ações, como que os atos da criança podem impactar no comportamento dos outros. Então é interessante também mostrar a forma certa de agir com as outras pessoas, né? Dizer que assim como a criança tem, né, os sentimentos dela, as emoções dela, as outras pessoas também têm, que nem sempre as outras pessoas vão estar ali 100% disponível. Inclusive você, mãe e pai, a criança precisa entender, olha, agora a mamãe não pode brincar, porque eles querem brincar 200% do tempo, né? Eu falo aqui 200% do tempo porque é mais do que, né? Às vezes nem dormir querem ficar acordado brincando e quer que você esteja ali o tempo todo disponível. Conforme a criança vai crescendo, que a criança vai criando independência, a criança precisa entender, agora a mamãe vai fazer outra coisa. Você fica aqui brincando enquanto a mamãe vai fazer outra coisa. Então é assim, a mamãe também tem as necessidades da mamãe. O papai também tem necessidade do papai. Então a criança precisa entender e perceber que cada um tem o seu limite. Olha, agora eu tô cansado, não vou mais brincar, quero dormir, certo? Então é muito importante, gente, desde pequena a criança entender. Claro que você vai ter que repetir muitas vezes, mas é dando um exemplo que a gente ensina. Então já envolva ali a criança nas tomadas de decisões ali. Veja, de acordo com a idade da criança, o que ela pode decidir, certo? Para a criança ter esse senso de responsabilidade e também de pertencimento ali
naquele ambiente onde ela vive. O que ela pensa também importa. E o que está envolvido naquela decisão que essa criança tomou. Quais são as consequências dessa decisão que a criança tomou, certo? Então é importante ensinar a criança a pensar. Se existe um problema, você não resolver de cara. Deixa a criança pensar. Pode até mostrar para ela alguns caminhos ali, mas deixar ela pensar para ela poder resolver aquela questão, certo? A criança, para ela ter independência e aprender a colaborar, né? Então tem a casa ali, o ambiente onde a criança mora, ela precisa aprender a colaborar, né? Colaborar com as pessoas que estão ali e aprender a resolver esses problemas. Então, de acordo com a idade, né, da criança, verifique ali, deixar a criança resolver, certo? Deixar a criança resolver, deixar elas realmente fazer as coisas sozinha, né? Porque isso cria na criança, né? Essa criança, ela vai crescer, ela vai virar um adulto. Então você vai ficar para sempre tomando decisão para esse adulto? Não. Você vai ensinar essa criança a tomar, né, a decisão e resolver ali o problema, né? Encontrar a solução realmente sozinho. Então crie um ambiente para aprendizagem, um ambiente positivo, onde aprender alguma coisa seja de fato prazeroso. Incentive a criança, ela já tem, né, a curiosidade aflorada, então aproveite isso, incentive a criança a ser curiosa, a ela ir atrás, buscar aprender as coisas, certo? Buscar formas novas de fazer as coisas, de formas de aprender, de usar o cérebro, de usar a criatividade, certo? Então torne a tua maternidade uma coisa prazerosa para você e para a criança, certo? Nada precisa ser ferro e fogo, nada. Dá pra gente fazer de uma forma diferente. Então explore, né? Você também use a sua habilidade, sua curiosidade, sua criatividade para aprender coisas novas. Vá atrás de conhecimentos novos para que você possa ir incrementar e fazer um bom trabalho aí educando sua filha. Respeitar a privacidade, né? Respeite a privacidade, né? Conforme a criança vai crescendo, você vai aprendendo ali, né? Claro, no dia a dia, a respeitar a privacidade. A minha filha, por exemplo, ela já tem essa noção, ela já entende. Então, quando ela vai no banheiro, ela fala pra mim, vai pra lá. Então, ela sabe que ali é o momento dela. É claro que tem uma linha muito tênue entre você respeitar a privacidade e deixar levantar aquele muro de cimento, de concreto e criar um afastamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da privacidade. Principalmente hoje, que tem muita tecnologia, jogos, redes sociais, né? Muitas vezes a criança, o adolescente fica ali, os pais perdem o controle do que eles estão fazendo, então é muito importante manter uma comunicação respeitando a privacidade, claro, mas não deixar de ter esse diálogo por questão de segurança mesmo. Deixa eu ficar um pouquinho aqui, vou falar, pessoal. Quem canta desse aqui? Se você cantar pra gente, deixa aquela aqui, tá? Amor da minha vida. Coisa fofa. Esse é o seu peixe, que pirrou a alma, É comemorar as conquistas, né? Reconheça e comemore as conquistas da criança, né? As grandes e as pequenas. É importante reforçar, né? A gente está acostumado somente a criticar, enxergar só os erros, mas é reforçar o comportamento positivo, elogiar, incentivar, né? Para a criança perceber que a gente, né, também valida o que ela faz de bom, que isso cria aquele senso que a criança realmente está aprendendo, né? Então ela está aprendendo alguma coisa ali, então é importante criar esse senso na criança aí, de deixar a criança enxergar uma autoimagem positiva. Isso ajuda a criar autoestima, que fortalece depois a ir para a vida, a seguir em frente, né? A não paralisar, a não procrastinar,
Enfatize os pontos fortes, enfatize as qualidades, explore, né, maneiras de que a criança consiga expressar essas qualidades, né, que ela use os pontos fortes, né, não fique focando nos pontos fracos, né, por exemplo, quando eu era criança eu não gostava muito de matemática e querendo ou não, o meu pai ele ficava ali. Ele esquecia das outras matérias, eu tirava nota excelente em todas as matérias, mas em matemática eu ficava ali, no limite, né? No limite. E ele ficava ali, sabe? Então, essa questão, faça ao contrário, foque nos pontos fortes, né? Porque focando nos pontos fortes vai ajudar a desenvolver os outros que não são tão fortes. Agora, se você fica focando nos pontos fracos, enfraquece os pontos fortes. Essa é a realidade. Então, foque nos pontos fortes e incentive as qualidades. A responsabilidade também é muito importante. Você mostrar para a criança, né, de acordo com a idade dela, que ela pode executar certas tarefas, né, para ela ter esse senso de responsabilidade. É muito importante. Uma coisa muito importante, né, a paciência. Nós, adultos, exercer a paciência. Ser paciente, ser compreensivo, entender que cada fase, né, vai ter os seus altos e baixos, a criança está aprendendo, né? Então é muito importante termos, a gente está aqui para orientar, deixar eles aprender com as experiências. Mesmo que aquela experiência a gente acredite que não seja boa, vai ter experiências que eles vão ter que passar. Então, para a gente não ter que chegar com tudo pronto de bandeja, deixar eles aprenderem com a experiência, né? Que é o mais saudável, né? E a gente ter paciência também. Incentivar o apoio cultural, a criança perceber que existem outros tipos de cultura, que existem pessoas que moram em outros países, que falam outras línguas, expor a criança a essas diversidades, né? Para a criança entender que existem pessoas que vivem de uma maneira diferente aonde ela está ali, no ambiente dela, que nem todo mundo é exatamente igual. Nós somos iguais por sermos seres humanos, mas temos as nossas diferenças, né? Cada um tem o seu gosto, estilo. É importante ter essas conversas sobre as diferenças entre as pessoas. Então, essa forma de educar respeitosa é um processo contínuo, né? Então, você teve a tomada de decisão de fazer dessa forma, você vai, né? Vai ali caminhando, né, junto com a criança, né? Uma coisa que eu faço aqui em casa também muito é explicar para ela que ela precisa também me ajudar. Eu ajudo ela e ela me ajuda. Por quê? Porque a gente não é uma competição, a gente não está competindo aqui, isso aqui é um trabalho em equipe. Então, demonstrar para ela que esse tipo de comportamento de ir contra não é legal. Ela precisa colaborar porque o que a gente está fazendo aqui é um trabalho em equipe, é bom para todos, inclusive é tão bom para ela quanto bom para mim, bom para a família inteira que ela colabore. Então, essa maneira de educar envolve muito diálogo, envolve muito as emoções, né? A gente aprender, até nós adultos aprender a lidar com as nossas emoções, é um treino constante. Então eu acredito que a maternidade e a paternidade, né? Um filho vem para a nossa vida, ele vem tanto para nos ensinar quanto para aprender, né? Então é ignorância você achar que você sabe mais, porque quando você tem um filho, você descobre que você não sabe de nada. Quanto mais você vive, mais você descobre que você não sabe muita coisa. Então fala. Olá pessoal, quem corta tecido aqui? Você quer PT e quem quer? Fala pra deixar o like no canal. Tá. Mas eu não tô vendo. É olhar ali pra lente ali, ó. Olha pra lente. Tá gravando, pode falar. Olá pessoal, se você cortar deixa seu like no vídeo. Se a mamãe quer falar, tem que falar primeiro, tem que ver esse livrinho, pessoal. Tá, pessoal? Tchau! E mamãe, né mamãe?
Vamos, né? Deixa a mamãe desligar lá. Então, Ai, que calor, meu Deus. eu Vem aqui, ó. Vem aqui um pouquinho. quero te Não, espera aí, não desliga ainda. A mamãe ainda vai falar mais alguma coisa. Eu já falo pra você desligar. Isso, você vai criar um ambiente saudável, onde o que vai prevalecer é o amor, certo? É o amor. A gente sempre vai ter momentos com conflitos, momentos que a gente vai ficar de cara, que a gente vai ficar brabo, que a criança vai ficar brabo. É normal ter esses momentos aí, e é nesse momento que você precisa aplicar essas formas, né? Formas de educar diferente. Então, o amor vai prevalecer, a compreensão vai prevalecer, resiliência. Então é isso que eu queria falar hoje, gente. Muita gratidão. Deixa o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever e compartilha aí com as pessoas que você conhece, que tem filhos, que estão buscando aí maneiras, né, melhores aí para criar as crianças. Obrigada, tchau, tchau. There was once a day that I would pray for you. I'd go and miss